Em poucas palavras, um olhar sobre diversos temas à luz da Bíblia. Com o pastor Geniel Pinheiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Geniel e esse é o nosso primeiro programa que será exibido na Rádio Servos Web em poucas palavras. E também será disponibilizado o vídeo lá no nosso canal do YouTube, no Instituto Servos. O intuito desse programa, a finalidade, é abordar alguns temas, como diz o nome do programa, em poucas palavras. Algumas coisas aqui sobre a palavra de Deus, sobre a nossa vida cotidiana, sobre algumas doutrinas teológicas que é de interesse de toda a comunidade cristã e que a gente pode tratar de maneira simples, objetiva, aqui em poucos minutos. E nós colocamos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e também no Instagram do Instituto Servos, para que as pessoas pudessem perguntar. E uma pergunta bem interessante e que nós recebemos mais de uma vez foi justamente sobre tudo que está acontecendo, os eventos escatológicos, e a pergunta foi, a igreja passará pela grande tribulação? Qual a posição da Assembleia de Deus, que é a nossa denominação, com relação à doutrina das últimas coisas? Pois bem, quando nós abordamos esse programa, esse tema, nós podemos ver que tem muitas opiniões. Muitas pessoas falam, opinam sobre a questão dos últimos dias, como se dará. Se você colocar aí na internet, né, no YouTube, você vai perceber que muitas pessoas têm dito muitas coisas a respeito da grande tribulação, do arrebatamento. Algumas acreditam, né, outras disseram por aí que vai até macetar o apocalipse. Enfim, essas pessoas elas não têm consciência do que de fato é o grande dia do Senhor, o que é a grande tribulação, o que é o arrebatamento. Em primeiro lugar, eu quero definir que a Assembleia de Deus, né, no Brasil, principalmente a Assembleia de Deus filiada à CGADB e todo que nós conhecemos como Assembleia de Deus tradicional, adota um posicionamento do pré-tribulacionismo. O que é o pré-tribulacionismo? É a crença de que o arrebatamento será antes da grande tribulação. E nós temos muitos motivos para crer que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Eu diria que o primeiro deles é porque a grande tribulação trata-se de um juízo, né? E quando nós observamos na Escritura, nós podemos ver que esse dia está preparado para aqueles que de fato não acreditaram, não creram na vinda do Senhor Jesus Cristo, né? E a Escritura deixa isso muito claro em algumas provas, né? Nós até temos em mãos aqui um livro publicado pela Servos Publicações, aqui esse livro do pastor Ziel, Teologia da Esperança, onde ele vai tratar sobre alguns assuntos relacionados a isso. É um livro de leitura simples, quem quiser adquirir, você pode estar entrando em contato com a nossa equipe do Instituto Servos pelo Instagram ou pelo WhatsApp e você pode estar adquirindo esse livro. E o pastor Ziel, ele destaca algumas coisas nesse livro, lá na página 102, quando ele fala sobre a grande tribulação. E ele pontuou o seguinte, que o dia do Senhor é denominado a grande tribulação, né? Nós vemos no Antigo Testamento o dia da ira do poderoso Deus, escrito em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 5, versículo de número 9. Então nós vemos que é um dia em que Deus irá julgar as pessoas, em que Deus irá trazer juízo sobre essas pessoas. Então não tem por que a igreja passar por esse dia. A igreja do Senhor creu no seu nome, a igreja de Deus acreditou que o arrebatamento era verdadeiro e que a igreja não tem por que passar por isso. Afinal de contas, Deus irá livrar a igreja desse grande dia. Então, se nós olharmos hoje em dia, muitos teólogos falam a respeito de que Deus irá livrar na tribulação e não da tribulação, né? Quando nós lemos Apocalipse, nós vemos, a Bíblia deixa claro que Deus vai nos livrar do dia da angústia. Esse dia também é visto como o dia da ira futura, descrito em Lucas capítulo 3, versículo 7. Então, por que Deus, sendo soberano, sendo bondoso, dizendo que iria livrar o seu povo, mostra a Escritura de que ele fará com que as pessoas que não creram no seu nome passassem por esse dia? Qual sentido teria nós, a igreja do Senhor, passar pela grande tribulação? Então, é só parar para pensar que a misericórdia de Deus ele alcançou a igreja e que a igreja desfrutará. Então, uma crença equivocada com relação à grande tribulação, ela mexe com outras doutrinas bíblicas, como uma doutrina que nós acreditamos, né, e que há na nossa declaração de fé, que é o tribunal de Cristo.
Porque enquanto haverá a grande tribulação, nós acreditamos que no céu haverá o tribunal de Cristo. Ou seja, a igreja de Deus não passará por esse episódio. Então, quando eu olho para a Escritura, eu não consigo conceber a ideia de que Deus permitirá que a sua igreja, passando por tudo que a igreja passa hoje, a igreja adota um posicionamento de ir na contramão do mundo e contra os princípios equivocados desse mundo, Deus também trará um juízo sobre a igreja. Então fica meio que difícil nós associarmos a misericórdia de Deus e a bondade do nosso Deus para com a igreja, os propósitos que Deus tem para a igreja e aquilo que a Escritura fala. Né? Quando nós olhamos para a Bíblia, a Escritura descreve a grande tribulação como um cenário de horror. Se nós atentarmos para o capítulo de número 30 e o versículo de número 7 do livro de Jeremias, nós vamos ver que é um dia de tamanha angústia. E por que Deus permitirá que o seu povo, lavado e remido com o seu sangue, passará por esse dia? Então nós cremos que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, para que a igreja não passe por tudo isso. Então, quando nós olhamos para a Escritura, nós podemos sistematizar uma doutrina acerca disso. E um ponto interessante de nós analisarmos é que a doutrina das últimas coisas, né, dentro da perspectiva dispensacionalista e pré-tribulacional, que é a que nós confessamos, ela está bem ajustada. Está bem ajustada na história, nas dispensações, no modo como Deus lida com as coisas, no modo como Deus transfere uma mensagem para o mundo. Então, se nós analisarmos desde o Antigo Testamento como a grande tribulação é descrita e fazermos um paralelo como ela é apresentada no Novo Testamento e o propósito pelo qual. Então, algo que nós devemos distinguir é a grande tribulação não será para a igreja. A grande tribulação tem um propósito de tratar com o povo que não quis Deus, que rejeitaram a Deus, e também com Israel. Se nós vermos o capítulo de número 1 e o versículo de número 11 do Evangelho de João, a palavra de Deus diz: ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Nós sabemos que Jesus ele veio para cumprir um propósito. O povo de Israel estava aguardando. Então, em suma, a grande tribulação não é um evento destinado para a igreja. A grande tribulação não tem um papel de corrigir a igreja. A grande tribulação não tem um papel de exortar a igreja. A grande tribulação tem a finalidade, o propósito de tratar com aqueles que rejeitaram a Deus. E entre esse povo está o povo de Israel. Então, olhar para a Escritura e não conceber essa ideia é como se nós estivéssemos literalmente fechando os olhos para as evidências bíblicas e teológicas, históricas, que nos dão a respeito da grande tribulação. Então, a grande tribulação, em suma, é um juízo, um dia de angústia que Deus trará para aquelas pessoas que não quiseram o seu nome, que não aceitaram o seu nome, que não quiseram receber Cristo como Salvador. A igreja de Deus, a santa e amada igreja de Deus, ela estará no céu. Ela estará com Cristo, desfrutando do tribunal e posteriormente das bodas do Cordeiro, onde será momentos de alegria, momento de paz. Então, para as pessoas que falam pela internet, que andam dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, que isso, aquilo outro. Não, nós acreditamos, nós confessamos, nós declaramos e confessamos que a igreja não passará pela grande tribulação, que a grande tribulação não é algo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Uma outra pergunta que nos enviaram aqui, que eu achei muito interessante qual a associação e de que modo eles têm colaborado ou têm prejudicado a igreja nos dias atuais? Eles estão falando dos coaches evangélicos. Gente, quando nós olhamos para a Escritura, nós podemos perceber que o evangelho ele é muito mais do que lindas palavras para massagear o ego de muitas pessoas. Infelizmente, nos dias que estamos vivendo, nós percebemos que muitas pessoas têm olhado para o evangelho e têm concebido uma ideia muito reducionista daquilo que de fato é o evangelho.
Por exemplo, quando nós pegamos um livro de autoajuda e começamos a ler esse livro, e esse livro serve para massagear o nosso ego, serve para motivar, tudo bem, mas contanto que isso não seja associado ao evangelho. Nós vemos grandes pregadores que se transformaram simplesmente, eu diria, num marketing gospel. Eles não têm mais o prazer de transmitir o que de fato é o evangelho. Então, a partir do momento que eu uso a Bíblia, e se você perguntar, pastor, esses coaches, eles usam a Bíblia e o que ele está falando está de fato na Bíblia, está na Bíblia, só que o modo como eles aplicam, o modo como fazem a exegese do texto, ou, para quem sabe, né, a exegese, colocar outro sentido no texto, eles acabam prejudicando, porque tem muitas pessoas que estão sendo levadas por essas doutrinas. Ou seja, o evangelho não é isso. O evangelho é renúncia, o evangelho é nós abrirmos mão daquilo que às vezes é prazeroso para nós. Deus não está preocupado se nós vamos sofrer ou não. A igreja foi feita para isso, a igreja cumpre essa finalidade. Se por um lado nós acabamos de falar sobre a grande tribulação, que Deus não permitirá que a igreja passe pela grande tribulação, por aquele grande sofrimento, nos dias de hoje nós passaremos por dificuldade, a escritura deixa claro. Desde a igreja primitiva, nós estamos passando por essas dificuldades. Qual o grande problema de tudo isso? O mal de tudo isso é que os coaches evangélicos, eles acabam vendo somente aquela parte boa do evangelho, aquela parte linda do evangelho, de que o evangelho não permitirá que as pessoas sofram, e há quem diga por aí que nós somos o ponto fraco de Deus. Enfim, essas coisas nós temos visto e tem prejudicado o evangelho, porque a partir do momento que eu coloco as minhas vontades, o meu bem-estar acima daquilo que a escritura diz, eu estou prejudicando de fato a doutrina. Então, olhar para a escritura é compreender, eu creio nela por inteiro. Se por um lado a escritura diz que nós vamos sofrer nessa vida, que nós seremos perseguidos, né? O Sermão da Montanha diz que bem-aventurados somos quando somos perseguidos e quando as pessoas mentem e disseminarem mentira, falando mal contra vós. Jesus diz que nós somos bem-aventurados por isso. Então não tem porquê nós acreditarmos que esse evangelho é só um evangelho de flores, um evangelho que não tem dificuldade. Não, estão pintando um cenário que não é o evangelho. Então, meu amigo, para você que perguntou, tem prejudicado muito a comunidade cristã. As pessoas têm olhado para a igreja, têm olhado para aquilo que é o evangelho, e eles têm confundido. Se você trabalha com venda, se você trabalha com marketing, se você trabalha, sei lá, com empresas por aí afora que motivam essas palestras, enfim, não há nenhum problema. Mas associar isso ao evangelho não dá certo. Então, os coaches podem servir para qualquer outra coisa, mas para a pregação do evangelho, não. A pregação do evangelho tem que ser dispenseiros que estejam dispostos a falar tudo aquilo que a escritura fala. Nós somos chamados para falar tudo aquilo que a escritura manda nós falarmos. Nós não estamos aqui para falar o que o povo quer ouvir, nós estamos aqui para falar aquilo que Deus quer transmitir, a ideia que Deus quer transmitir para as pessoas que estão lá fora. Então, infelizmente, a igreja tem sido prejudicada, muitas pessoas têm sido prejudicadas por crer no evangelho dessa maneira. Se alguém está passando por uma dificuldade e ouve uma pregação como essa, ele vai se sentir bem, ele vai se sentir muito bem, achar que aquele momento ali não é para ele e que ele vai dar a volta por cima, enfim. Mas se Deus de fato quer que você passe por aquilo, se é uma mensagem de Deus, se é um tratar de Deus para com a tua vida, nós temos que trabalhar num ponto de equilíbrio, não irmos em um extremo e nem o outro, mas um ponto de equilíbrio que a Bíblia nos leva a acreditar de que Deus é quem cuida da igreja. Apesar de tudo, né, dos sofrimentos que nós estamos passando, que a igreja passa aqui na terra, nós temos uma certeza: o céu é a nossa morada, o céu é a nossa garantia eterna. Então, infelizmente, nós temos visto que muitos pregadores têm acabado com a doutrina, muitos pregadores têm falado coisas que não estão na Escritura. Então, meu amigo, se você gosta desse tipo de pregação, se você gosta desse tipo de mensagem, essas mensagens, infelizmente,
elas não são bíblicas, elas não partem do coração de Deus para a igreja. A mensagem genuinamente cristocêntrica é aquela que traz Cristo, é aquela que fala a respeito de Deus, fala a respeito da sua palavra, que transmite um conselho verdadeiro. Mensagens que são para massagear o ego, que você é importante, que você é o centro do coração de Deus, que você é a causa do universo e essas outras coisas. Essas mensagens, elas são prejudiciais, ela prejudica a tua saúde espiritual. Você tem que ouvir verdades magníficas a respeito da palavra de Deus para que vocês possam compreender e ser edificados. Eu encerro esse momento fazendo as minhas palavras, as de John Piper. John Piper diz que Jesus usava palavras severas para nos corrigir sobre realidades verdadeiras e cruéis desse mundo. Então, as palavras de Jesus, às vezes, são duras, mas elas são necessárias. Quando Jesus prega um sermão no capítulo de número 6 do Evangelho de João, todas as pessoas que estavam com ele, elas saíram. Todas as pessoas, quando ouviram aquele sermão, alguns disseram, duro esse discurso, quem poderá ouvir? Então Jesus olha para os seus discípulos e diz o seguinte, e vós também não quereis ir com eles? Vocês não querem sair? Vocês não querem desistir de me seguir? Então, muitas pessoas já tinham saído, muitas pessoas já tinham deixado de seguir Jesus, e naquele momento só estavam os 12 apóstolos. E Jesus faz essa interrogação. Vocês também não querem ir? Vocês não querem desistir? E a palavra do Senhor diz que Pedro se levanta e diz, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Os coaches podem ter palavras de aconselhamento para você nesse momento. Os coaches podem ter palavras de sabedoria humana. Os coaches podem ter uma instrução profissional para te dar. Ou como alguns colocam por aí, né, que é mestre em educação. Outros colocam que são mestre em saúde emocional. Mas quem tem palavra de vida eterna para você é Jesus. Então, se um evangelho ele está sendo pregado, se esse tal evangelho está sendo pregado, está tirando Jesus do centro e colocando o homem no centro, esse evangelho deve ser rejeitado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos proteja desses falsos pregadores, desses falsos mestres que levam essa doutrina, tá bom? Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Esse foi o nosso primeiro programa em poucas palavras. Se você deseja enviar uma pergunta, envie pelo Instagram, pelo meu Instagram pessoal, Geniel Pinheiro, ou pelo Instagram do Instituto Servos, né? Instituto Servos. Lá no Instagram você pode enviar sua pergunta e se nós acharmos que ela é interessante, nós mostraremos aqui para todo mundo e com a permissão de Deus responderemos de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Até uma próxima, que Deus nos guarde no precioso nome de Jesus.